Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para gravar mais um vídeo das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Iremos estudar a lição de número 3, dia 19 de abril de 2020, que tem como título Eleição e Predestinação. Ainda estamos passando por esse momento difícil, mas como já falamos aqui, o nosso Senhor, Ele não perdeu o controle da situação. Nosso Deus, Ele é dono de tudo e nada acontece sem a sua permissão. Cremos que tudo está acontecendo. Deus tem algum propósito em tudo que acontece, porque tudo anda segundo os desígnios de Deus e segundo a sua vontade. Mas antes de entrarmos aqui na lição, quero fazer uma oração, orar por todos, orar pelas famílias, orar pelos governantes, orar pela nossa nação e pelo mundo, para que Deus tenha misericórdia e guarde o seu povo e que cure aqueles que estão em estado grave, que dê condição financeira para aqueles que não têm o que comer, não sabem do dia de amanhã. Não podemos nos esquecer que a nossa esperança está em Cristo, não está nas circunstâncias, não está nas dificuldades, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor Jesus Cristo. Não podemos deixar que a nossa fé venha esmorecer, que a nossa confiança saia do nosso Senhor. A nossa confiança tem que estar nele, pois ele é o nosso pastor e nada irá nos faltar. Oremos. Grande Deus, Pai, aqui estamos mais uma vez e nós te agradecemos por essa oportunidade. Pai, eu peço, Pai, que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal. Pai, estende tuas mãos sobre essa nação, pelos governantes, Pai, sobre o mundo. Pai, estende tuas mãos sobre aqueles que estão nas UTIs. Pai, o Senhor conhece as necessidades. Grande Deus, o Senhor já tem curado, o Senhor já tem libertado. Pai, nós cremos, Pai, que o Senhor faz, que o Senhor pode. Aquilo que o homem não pode, o Senhor pode, Pai. Pai, eu te peço, Pai, sobre cada lar, cada família, cada necessidade. O Senhor conhece, Pai, os corações. Pai, nós cremos que o Senhor ainda ouve, Pai, as orações dos teus servos, porque diz a tua palavra que a oração do justo, ela vale muito em seus efeitos. Pai, nós cremos, Pai. Grande Deus, abre o nosso entendimento, dá-nos sabedoria, para que venhamos compreender a tua palavra. Pai, que o teu nome venha ser glorificado, Pai, mais uma vez. Pai, é o que nós te pedimos, Pai, já te agradecemos, Senhor, crendo, Papai, na tua resposta, no nome santo de Jesus, a nossa esperança. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos entrar aqui nessa lição. O nosso texto áureo diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, sendo beneplácito de sua vontade. Está lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 4 e o versículo 5. A nossa verdade prática diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então, quem são os eleitos, né? E quem são esses predestinados? Iremos estudar aqui quem são os eleitos e os predestinados são aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Isso que nós vamos estudar aqui, né, nessa oportunidade. Nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, no capítulo 1, versículo 4 até o versículo 12, que diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez Versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. 8. Que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança,
havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós, o que primeiro esperamos em Cristo. Amém. Vamos entrar aqui na nossa introdução, que diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação, que é a soteriologia, né? Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nessa lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. É o que iremos falar, né? Esses dois temas, eleição e predestinação. Vamos entrar aqui no primeiro ponto, sem perca de tempo. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Ou seja, antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse formado, antes que tudo que existe hoje foi feito, Deus, na sua presciência, né? Deus ele já tinha preparado um cordeiro. Ele sabia que o homem ia pecar, que o homem iria desobedecer. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então, Deus ele já sabia, mas ele preparou, né, um cordeiro, já uma salvação. Porque Jesus ele não foi um plano B, né? Isso já estava arquitetado. A morte de Cristo foi uma agenda de Deus, né? Jesus ele não foi para a cruz porque os romanos, né, o prenderam e levaram manietado. Ele não foi para a cruz porque Judas o entregou, porque Pedro o negou. Jesus ele foi para a cruz porque era a vontade de Deus, salvar o homem através de Jesus Cristo. Então, a razão da nossa fé é Jesus. Amém? Vamos aqui no primeiro subtópico do primeiro ponto. A eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. E aqui, nessa escolha, nós devemos ter em mente que Deus ele não escolheu aqueles que iriam para o inferno e aqueles que iriam para o céu, né? Se assim fosse, deveríamos excluir da Bíblia alguns textos. Porque em João 3,16, né, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é para todos. A Bíblia diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da salvação. Então, essa salvação é para todos. Não é só para Israel, não é só para uma etnia, para uma classe social, mas sim para todos os homens. A graça de Deus, ela pode ser resistida sim, né? Porque nem todos aceitam a graça de Deus. Cristo, ele veio, morreu na cruz, mas nem todos aceitam isso. Muitos fecham, né, o coração e não aceitam a pregação do Evangelho. Mas nem por isso nós devemos deixar de pregar. Jesus disse, pregai a todos, né? Em todos os lugares, até os confins da terra. Então isso é um trabalho da igreja e nós que somos salvos, devemos pregar o Evangelho. Porque Jesus morreu para nós, mas também morreu para aqueles que estão lá fora perdidos, carecendo dessa salvação. Então aqui, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso ela é cristocêntrica. Que é isso? Cristo é o centro da nossa fé. Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Por isso que Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele diz: eu já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, aquele que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então não é mais uma vida centrada em nós. Eu não posso viver mais para mim, mas sim para Cristo. A partir do momento que o Espírito Santo ele faz morada em mim, o Espírito Santo ele entra, né? Assim que nós temos essa eleição, nós temos saímos da condição, né, de inimigos da cruz de Cristo, como diz a Bíblia, e hoje somos filhos de Deus. A nossa vida muda. Eu não ando mais da forma que eu quero, não é mais como eu quero, mas a vontade de Deus tem que ser feita, não a minha. Porque a minha vontade vai me levar para a perdição, vai me levar para o inferno. Agora, a vontade de Deus, ela é boa para nós, boa. Às vezes as nossas escolhas até parecem boas para nós, mas só que para Deus,
porque ele vê lá na frente. O nosso olho ele é limitado. Nós vemos uma visão bem curta. Nós não conhecemos o amanhã. E às vezes escolhas que nós fazemos, na verdade para a nossa alma não será boa, Deus ele faz diferente porque ele nos ama e ele sabe que algumas escolhas não vai ser bom para nós, né, para a nossa alma, porque muitas coisas é só aqui para essa vida, né, essa vida terrena, mas tem coisas grandiosas nos esperando, né, para aqueles que creem em Cristo Jesus. Em segundo, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo, né? Como já falamos aqui, antes que os céus e a terra fossem criados, Deus já tinha estabelecido, né? Ali junto com a Santa Trindade, né? O nosso Deus é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, os três nessa reunião, né? Estabeleceram a salvação do homem, onde Deus ali, falando ali assim bem sintetizado, né, fazendo uma síntese, né, porque não tem diferença nos três, mas para um entendimento melhor, como Deus ele arquitetando, Jesus ele vindo consumar o trabalho, por isso que na cruz ele diz tetelestai, está consumado, está feito. O Espírito Santo está hoje nos aperfeiçoando, né, para aquele grande dia. Como já estudamos, ele é o penhor da nossa salvação, a nossa garantia, né, que subiremos ao céu. Em terceiro, e qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis, né? Santo é aquele que é separado, né? Deus ele é santo. E santidade é um dos atributos comunicáveis de Deus. Deus ele comunica a sua santidade a nós. Por isso que somos vistos como santos. Assim que nós somos regenerados, nós somos transformados e nos tornamos em nova criatura. Irrepreensível é aquele que não pode ser repreendido, né? Não tem culpa nele, não há mancha, porque quem atentará a acusação contra os filhos de Deus, que diz em Romanos, né? É Deus que nos justifica, porque foi Cristo que morreu e ressuscitou, está à destra de nós. Então, ninguém pode mais nos condenar, porque nós estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia diz que Satanás é o acusador, é ele que acusa os filhos de Deus de dia e de noite. Satanás ele acusa, mas só que Jesus ele morreu por nós. E hoje Deus nos vê como justos, como justificados, como santos, porque nós estamos em Cristo Jesus. Então a nossa culpa foi lançada nele. Então, como já falamos aqui, a nossa salvação não é pelas nossas obras, nem pelos nossos méritos, mas sim por aquilo que Cristo fez, pelos méritos de Cristo. Graças a Deus por isso. Aqui na continuação da leitura, Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudos Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo, como já disse, né? Então, os eleitos e os escolhidos são aqueles que creram, né, em Cristo Jesus. Então, ele afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Ou seja, a fé, como sabemos que a fé é a base. Ela é a base da nossa vida com Deus, da nossa vida cristã. A fé, ela é o alicerce, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se achega a Deus tem que crer que Ele existe, que Ele é galardoador daquele que o busca. Então, a fé é o princípio, né? É um princípio muito importante. Então, ninguém é eleito sem estar unido a Cristo, sem estar unido a Cristo, sem ter essa fé em Jesus Cristo. Nossa declaração de fé severa que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. E nós somos a igreja de Deus, né? Graças a Deus por isso. E nós somos representantes legais de Deus na terra. Ou seja, Jesus ele foi aos céus, mandou o Espírito Santo hoje estar na igreja para que nós trabalhemos, né, com ousadia, com intrepidez, para pregar o evangelho e ser luz na terra, né? Ser sal, ser luz, mesmo em meio de trevas, porque a luz ela é luz em qualquer lugar, no lugar claro ou no lugar escuro. Luz é luz, como Jesus ensinou também que devemos ser sal. Então sal, ele é sal em qualquer lugar, dentro do saleiro, fora do saleiro, né? Junto com outros temperos, o sal continua sendo sal, ele não perde as suas qualidades, né? Então aqui o segundo subtópico, as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação
em Cristo é oferecida a todos. Vamos ler lá 1 Timóteo? 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 4 a 6. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 4 a 6. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 até o 6. Vou começar aqui do versículo 3. Porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Vou continuar lendo aqui até o 8. Para o que, digo a verdade, em Cristo não minto, fui constituído pregador e apóstolo, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira, nem contenda. Então aqui, deixa claro, né? Jesus, ele morreu por todos, ele veio para trazer salvação para todos os homens. E aqui 1 Timóteo já deixa bem claro isso. E outros textos, né? Não vamos entrar nesses outros, até por conta do tempo, para não ficar tão longo o vídeo. Mas vamos continuar a leitura. E torna-se uma realidade para cada pessoa, de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Porque precisa ter fé, né? E essa fé, ela precisa vir junto com arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento não é remorso, né? Remorso ali, quando praticamos temos ali um delito, uma prática, tem um remorso, mas passa ali 5 minutos e nós praticamos de novo. O arrependimento, quando ele vem, né, o arrependimento, segundo Deus, como diz a Bíblia, a pessoa ela se arrepende e deixa a prática. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa o pecado e deixa, esse alcança a misericórdia. Mas agora que aquele esconde o seu pecado, que tenta esconder de Deus, porque ninguém pode esconder nada de Deus, mas aquele que tenta esconder, aquele que tenta maquiar, né, colocar um band-aid, esse ele não prospera. Então esse arrependimento e essa fé precisam estar junto, né? Esse arrependimento tem que vir junto com a fé. A fé, ela produz esse arrependimento. Se não tiver fé, se eu falo que eu tenho fé, mas não vem junto com o arrependimento das minhas obras, mas porque não tem nenhum homem que não peque, então essa minha fé não é verdadeira. Mas vamos continuar aqui. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Graças a Deus por isso. Porque se fosse pelas nossas obras, estávamos perdidos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia e amor, nosso Deus que é amor, mesmo todos os homens virando as costas para Deus, sendo profanos, mentirosos, caluniadores, infiéis, profanos, Deus, ele envia Cristo. Porque Deus, ele não esperou ver em nós alguma atitude boa ou ver alguma virtude para que Cristo viesse. Porque se assim fosse, estaríamos perdidos. Mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus. Porque Cristo, ele morre na cruz para nos trazer uma salvação tal que pode nos trazer de volta essa comunhão com Deus. Essa comunhão que no Éden foi perdida. Essa comunhão plena. Porque no Éden fala de comunhão plena, né? O homem ele gozava de uma comunhão plena com Deus, mas o pecado ele fez essa separação. E Deus, ele preparou, o próprio Deus ele prepara essa salvação e essa reconciliação em Cristo Jesus, que nós recebemos pela sua graça. Vamos aqui para o terceiro, vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego, agios, que é santo, significa separado do pecado. O adjetivo grego, amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável, ou seja, não pode achar culpa, né? Ali o homem está diante do réu, diante do justo juiz, que é Deus, mas só que a nossa dívida já foi paga. Cristo, ele pagou na cruz aquilo que nós devíamos, né? A cédula que era contra nós, como o próprio Paulo ele escreveu.
na cruz, Cristo ele paga essa dívida que o homem tinha e que o homem não podia pagar. Ninguém podia pagar essa dívida, mas Cristo, na plenitude dos tempos, como diz a Bíblia, se esvazia de si mesmo, vai até a cruz, se entrega, porque ele não foi preso, ele se entregou. Ele não foi obrigado a ir para a cruz, mas lá no Getsemane ele diz: Senhor, que seja feita a tua vontade. Se esse cálice não pode passar de mim, seja feita a tua vontade. Então Jesus ele se entrega. Diz lá em Gálatas que ele se esvazia, fazendo-se homem, fazendo-se carne, para morrer por nós, para nos trazer uma esperança, porque estávamos sem esperança, sem Deus no mundo, como diz Isaías. Mas só que uma terra que estava em trevas viu raiar uma grande luz. O Emanuel, Jesus, aquele que se encarnou, aquele que fez carne para morrer na cruz por nós. Ele morreu na cruz para nos trazer essa esperança, e temos hoje essa esperança, que mesmo se morrermos, nós estaremos com ele na glória. E sabemos que tem algo muito maior do que podemos ver, pensar e imaginar, para todos aqueles que creem, né? Mas vamos continuar aqui. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo, né? Então, a Bíblia diz que, lá em Hebreus 12:14, que a santificação seguia a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santificação e ter paz com todos é algo imprescindível, né, para um dia vermos o Senhor. Então, na Bíblia nós vemos que as bênçãos de Deus elas são condicionais, né? São condicionais. Então precisamos ser santos, ser separados. Lembrando que essa santificação, quando o Espírito Santo ele habita no homem, essa mudança é de dentro para fora, né? Ou seja, começa no coração do homem. E isso é evidenciado exteriormente, porque ele vai mudar nas palavras, nas ações, né, nos pensamentos. Isso aí vai sendo transformado, o Espírito Santo vai mudando o homem de dentro para fora. E o nome do Senhor vai sendo glorificado. Como diz a Bíblia aqui, o justo é como a luz da aurora que vai raiando até ser dia perfeito, que fala da nossa glorificação, o dia que nós teremos os nossos corpos glorificados, né, e estaremos com o Senhor pelos séculos dos séculos. Vamos aqui no 4, a nova vida dos eleitos. A nova vida dos eleitos. Que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então uma nova vida, um novo estilo de vida. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Vamos lá para Efésios 4? Efésios 4, 22. Vamos abrir lá, Efésios capítulo 4, e o seu versículo 22 e depois o 25. Vamos lá. Efésios 4, 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Então esse despojeis aqui traz uma ideia de tirar, né? Podemos trazer a ideia de uma roupa suja. Você chega do trabalho, você tira uma roupa suja, toma banho e coloca uma roupa nova. Então, esse despojar, ele está falando de tirar da nossa vida. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Que velho homem é esse? Do pecado. Ele faz morada ainda? Ele está em nós? Está. Mas só que as velhas práticas, né, precisam ser mortificadas. Eu mortifico essas velhas práticas quando eu tenho comunhão com Deus. Aí eu começo a me santificar, né? Então aquilo que me afastava de Deus o tempo todo, agora eu começo a odiar, porque nessa transformação eu começo a amar o que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia, né? Deus, ele abomina o pecado. E isso que é a santidade de Deus, né? A justiça de Deus é atribuída a nós, com o fruto do Espírito, como nós vamos lá para Gálatas, é o fruto do Espírito, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Então, nós vamos sendo transformados e Cristo vai sendo moldado em nós. As virtudes de Cristo vai sendo moldado em nossa vida. Então,
no 22 ele fala que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Agora ao 24. E vos revistais, ou seja, se veste, tira aquela roupa suja, aquela vida antiga, tira, né? Despojeis, né? Ele usa essa palavra despojeis. Se despoja, né, dessa roupa velha, dessa vida velha, esquece, não olha para trás. Aí no 24 ele fala, revistais, ou seja, veste uma roupa de santidade, muda a tua vida. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, em verdadeira justiça e santidade. Né? Aí ele vai continuar aqui. Por isso deixai a mentira e falai a verdade. Cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Ao 26, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O 27, não deis lugar ao diabo. Quando eu dou lugar ao diabo, ele entra. Ele só espera uma brecha. Depois que ele entra, ele faz uma bagunça. Então, devemos ter esse cuidado. Temos esse versículo 27 só com essa advertência. Não deis lugar ao diabo, vigia. Toma cuidado com os pensamentos, com palavras. Cuidado, devemos vigiar. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, aqui tem, né, várias advertências para nós, que devemos viver uma vida de santidade. Então, antes, quando os meus pensamentos tinha aqueles pensamentos de vingança, eu preciso largar tudo isso, né? Porque se eu penso mal de alguém, eu sou um assassino. Jesus, ele disse, vocês ouviram que na lei, aquele que matar será réu de juízo, né? Eu vos digo, se você só pensar, né, mal contra alguma pessoa, porque lá antes tinha que ter o ato, né? A pessoa tinha que matar, propriamente dito, né? Jesus, ele disse, não, se você pensar mal contra alguém, você já é assassino, né? Então, devemos ter cuidado. Os nossos olhos, aquilo que os nossos olhos viam, é uma nova vida. Devemos ter cuidado, A nossa boca, né? As palavras torpes. Aquelas palavras que maldiziam, que falavam mentira, que falavam engano, que blasfemava contra Deus e contra os céus. Então, é tudo novo, uma vida nova em Cristo. Mas vamos continuar aqui na leitura. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez, né? A fornicação, que é a relação sexual fora do casamento, impureza, que também está relacionado, né? Fornicação também está, mas adultério e outras coisas, avareza, o amor ao dinheiro, o amor às coisas, né? Que a avareza, que também é como a idolatria. Quando eu coloco algo no lugar de Deus, isso é uma idolatria. Gente que idolatra carro, casa, posses, idolatra pessoas. Então, eu não posso colocar ninguém no lugar de Deus. Deus, ele tem que ter o lugar dele em nosso coração, tomar guarida em nossos corações. E a embriaguez, né? A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, ou seja, sem mancha, sem culpa, sem pecado, uma igreja santa, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação, até a glorificação final no dia de Cristo. Vamos lá para Gálatas 5. Aqui vai falar da capacitação e da transformação que o Espírito Santo opera em nós, né? Os crentes, aqueles que creram. Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai falar do fruto do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então aqui é o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É Deus comunicando a nós as suas virtudes, né? Aquilo que nós vemos aqui, que é o amor, né? O que é o amor de Deus? É o amor incondicional,
né? Nós vemos o amor aí de fora, o amor aí fora o que que é? Você me dá, eu te dou, você merece, eu te dou, você me ama, eu te amo, você me alcança, eu te alcanço. Esse é o amor do mundo. Mas esse amor de Deus aqui é um amor ágape, é um amor incondicional, né? Eu não te ajudo porque eu espero algo em troca, né? Porque esse aí é o amor, não é esse verdadeiro amor, amor de Deus, né? Porque as pessoas aí ajudam, até ajudam, mas um ente querido, um parente, né? Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não merecemos essa salvação, não merecemos, mas Deus com o seu infinito amor, né? Esse amor incondicional e com a sua misericórdia, a sua graça, Ele nos deu, né, do seu amor, e nós devemos levar esse amor a outros, né? Viver esse amor. Mais importante que aprender sobre amor é viver ele, porque Deus não quer que nós só aprendemos, mas sim que nós vivamos. Então esse amor aqui precisamos viver. Gozo, o que é gozo? Gozo é alegria. É a alegria que o mundo não conhece, que o mundo não pode ter, até conhecer a Cristo. Porque às vezes podemos ter uma alegria ali momentânea, né? Uma viagem, comprou ali um carro, comprou uma casa. Isso na verdade é felicidade, né? Porque felicidade, ela está condicionada a alguma coisa. Então, existe a alegria, existe a felicidade. A alegria, segundo Deus, ela é eterna. Mesmo passando por dificuldades, o homem e a mulher, ele pode ter alegria, ter paz. Por quê? Porque Deus coloca isso no coração dele, mesmo passando por dificuldade, tá? Então, essa alegria aqui só conhece aquele que tem a Cristo. Só aquele que tem a Cristo. Passamos aí pelo carnaval. Carnaval, na verdade, é uma alegria sem graça, uma felicidade sem graça, né? Sabemos que a verdadeira alegria está em Cristo. Depois ele vai falar aqui da paz, né? O que é paz? A paz aqui é shalom, né? Shalom. Por que shalom? Porque a paz que nós temos na nossa língua portuguesa, se nós vamos no dicionário, no Aurélio ou em outros, o que ele vai falar? Ausência de conflito, ausência de guerra, ausência de dificuldade. Aqui é paz na guerra, paz no conflito. É a paz de Deus que Ele derrama em nossos corações através do Espírito Santo. Essa é a paz. Longanimidade. Longanimidade é paciência. Aquela paciência que nós vemos que aí fora não existe. Não existe. Mas o Espírito Santo, ele coloca isso em nosso coração. Bondade, né? A bondade é eu fazer algo, tá ali junto com o amor, né? Que é eu fazer algo para alguém sem esperar nada em troca, né? Um coração bondoso, um coração generoso. A fé ou fidelidade, algumas bíblias tá fidelidade, mas é a mesma coisa. Né? Aquele que tem fé, ele é fiel, né? Ele vai ser fiel. Por isso, em algumas vai estar fé, outra fidelidade. Então, aqui também que mansidão e temperança. Então, para o vídeo não ficar tão longo, então isso aqui é o Espírito Santo que comunica a nós, comunica ao homem e à mulher que crê no Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo ele faz morada e traz essa transformação. É o Espírito Santo de Deus que faz isso. Vamos entrar aqui no segundo ponto. Segundo ponto, predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Ou seja, isso aqui já estava nos planos de Deus. Todo aquele que crê em Cristo Jesus será salvo, né? Será predestinado. Então, devemos ter isso em mente. Devemos ter isso em mente. Jesus, ele morreu por todos, por todos. Eu friso aqui porque isso é algo muito importante. Porque, como disse Jonas, na barriga do grande peixe, disse, a salvação provém de Deus, né? E Deus, ele quer, como nós já lemos, quer que todo homem se salve e venha ao conhecimento dessa salvação. Então, o primeiro subtópico aqui do segundo ponto. A predestinação. O termo grego prorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, né? De um povo para si mesmo, ou seja, uma reconciliação do homem para com Deus. E que a predestinação abrange
o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseverarem até o fim. É o que está lá em Apocalipse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos, né? Então, aqui ele frisa mais uma vez, e graças a Deus, que foi Deus que toma essa iniciativa de salvar o homem, né? Porque não foi o homem que foi até Deus, mas Cristo veio. Cristo desceu, se fez carne, se esvaziou de si mesmo para morrer, e com esse sacrifício substitutivo, porque a cruz era para nós, a cruz era para nossa. Ele ele morreu a nossa morte, né? Cristo, ele morre a nossa morte, ele toma o nosso lugar, né? E graças a Deus temos essa salvação por Cristo Jesus. Só por esse fato já é algo para nos alegrarmos pro resto da nossa vida. Não importa o que aconteça, pode na nossa vida estar dando tudo errado, mas só de sermos salvos, de ter o nosso nome escrito no livro da vida, já é um fato de estarmos alegres e adorar o Senhor e Salvador das nossas vidas. Vamos para o segundo? Filhos por adoção. Lá em João capítulo 1, diz que Cristo veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Então nós somos filhos de Deus. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Está lá em Colossenses 1:21. Vamos ler lá? Colossenses 1:21. Colossenses 1:21. Diz assim: a vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras más, mas agora, contudo, vos reconciliou. Então, aí no 22 ele fala, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, né? Então, antes éramos inimigos, mas hoje nós, e a Bíblia também diz que estávamos longe, hoje chegamos perto por Cristo, porque Cristo é a ponte. Havia um abismo entre nós e Deus. Diz a Bíblia, lá em Isaías, que é o pecado que faz separação do homem até Deus. É o pecado, então, é o pecado que faz um muro de separação. Mas diz a Bíblia que depois que Cristo morre, o véu do templo é rasgado de cima a baixo. E com isso Deus chama o homem de novo para essa aproximação. Porque no Éden o homem foi banido e precisou de só um pecado para o homem ser banido. Tal é a vileza do pecado. Que o pecado é como câncer, que vai entrando silenciosamente no homem e vai corroendo. Diz Davi em um dos seus salmos, se eu não me engano no Salmo 31, que diz que enquanto eu me calei, envelheciam os meus ossos, né? O meu pecado estava sempre diante de mim. Aí diz a Bíblia, né, que ele diz, confessei-te o meu pecado, né, e a minha maldade não encobri. Então, Deus, não há pecado que Deus não perdoe. O pecado que Deus perdoa, qual que é o pecado? O pecado confessado. Então, se você não tem a Cristo, confesse seus pecados, aceite, né? Abre o teu coração para o Evangelho e Cristo, ele vai te dar uma nova vida, um novo estilo de vida, vai trazer sentido, né? Porque uma vida sem Cristo não tem sentido nenhum, né? Só tem sentido aquele que serve a Deus, que conhece, sabe de onde veio e sabe para onde vai. Mas vamos aqui para outro texto, Romanos 8:17. Romanos capítulo 8, e o seu versículo 17. O que vai falar aqui? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados, né? Essa palavra aqui, padecer,
é algo que é difícil, né? É difícil. É difícil. Porque se alguém perguntar se queremos padecer, né? Acho que nós gaguejaremos, né? Porque devemos padecer com Cristo, assim como ele padeceu. Jesus disse que como ele foi perseguido, nós também seríamos perseguidos. Mas nós não podemos deixar, né, a nossa fé esmorecer, nós não podemos ficar olhando para as circunstâncias, porque se o Brasil ou qualquer lugar está em crise, o céu não entra em crise. Deus, ele nunca perdeu o controle da história, está nas mãos de Deus. Ele é o Todo-Poderoso, ele que criou todas as coisas, ele tem na sua mão, na palma da sua mão, todas as coisas. É Deus, Deus. Então devemos ter essa fé firme e constante no nosso Senhor. Amém? Vamos continuar aqui a leitura? Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-la assim, né? Ou seja, é imerecido. Não merecemos, né? Mas graças a Deus em Cristo Jesus que nos dá vitória, né? Porque se não fosse pelo amor de Deus, se fosse eu no lugar de Deus, eu condenaria todos, né? Mas só que o amor de Deus não é como o meu amor. O amor de Deus é diferente, o amor de Deus é incondicional, o amor de Deus não tem medida. E por conta desse amor, ele nos salva, ele nos muda, ele nos transforma, para que nós podemos ser usados por ele, para as boas obras, para levar esperança para aquele que não tem esperança, levar salvação para aquele que está perdido, aquele que não vê nenhuma luz no fim do túnel, aquele que pensa que não há mais chance para ele. Mas só que Jesus é o Filho de Deus, é o carpinteiro de Nazaré, é ele que salva, é ele que transforma, é o Espírito Santo que transforma, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele que trabalha através de nós, mas primeiro ele quer trabalhar em nós. Para ele poder nos trabalhar através de nós, primeiro ele tem que trabalhar em nós. Depois que ele trabalha em nossas vidas, e essas virtudes que nós lemos lá em Gálatas começam a ser trabalhadas em nós, aí seremos usados por Deus de uma forma maravilhosa. Então almas se renderão aos pés de Jesus, o nome do Senhor será glorificado e será uma bênção a nossa vida. Vamos aqui para o terceiro, os privilégios da adoção. Segundo ponto, terceiro subtópico, os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu essa dádiva, né? Dádiva é um presente que é dado de graça. Então nós já falamos já falamos sobre isso. Que Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele. Então nós fomos criados para gozar de uma plena comunhão com Deus. Por isso que o homem ele foi criado. Mas o pecado fez essa separação. Mas Deus, como já falamos aqui, do seu grande amor para qual ele nos ama, nos amou, né? Trouxe essa salvação. Vamos continuar aqui. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos, ou seja, aqueles que receberam o Evangelho. Devemos ter isso em mente, né? Porque a leitura traz o entendimento que Deus ele já escolheu aqueles que serão salvos e aqueles que estão perdidos. Mas se nós formos para a Bíblia, e vários textos vão nos mostrar isso, né? Porque se assim fosse, né, Jesus não pediria para que nós pregássemos, porque agindo Deus, quem impedirá? Quem pode frustrar os planos de Deus? Quem pode tirar a salvação daquele que Deus já falou que está salvo? Então, se formos para a Bíblia, não podemos nos basear nisso. Então, a salvação é para todos, para todos. Então, a eleição, os escolhidos são aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, os salvos, aqueles que irão para a glória. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então, Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai, né? Nós temos esse grande privilégio, né? Esse grande privilégio. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Essa intimidade, porque os discípulos falaram para Jesus, para que eles ensinassem, né? Para que Jesus ensinasse eles a orar. Falou, Senhor, ensina-nos a orar. Mas só que eles eram judeus e eles já tinham essa prática da oração, né? Porque eles falaram, olha, ensina-nos a orar como João ensinou seus discípulos.
E eles já tinham essa prática da oração, a prática do jejum, eles já praticavam isso. Qual que era a oração que eles queriam que Jesus ensinasse? Porque Jesus tinha uma proximidade, nunca que um judeu ia chamar Deus de Pai, né? Eles não chamam, né? Mas eles viram Jesus orando, que Jesus era um homem de oração, para nos ensinar que devemos ter comunhão. Então Jesus chamava Deus de Pai, né? Eles viram a aproximação, a comunhão, né? Que Jesus ele tinha. Ele falou: Senhor, nos ensina a orar dessa forma. Jesus disse: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Então ele ensina que Deus ele trouxe a salvação para que o homem tenha de novo essa comunhão que tinha perdido. Né? Então isso significa que passamos a ser herdeiro de Deus e cordeiros de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna, tendo sido aceitos por Deus. Porque usamos muito termos, né? Usamos o termo, você quer aceitar Jesus, mas na verdade é Ele que nos aceita, né? Ele que nos aceita. Ele nos tira lá do lamaçal do pecado, né? Estamos sujos, né? Mas Ele nos busca, assim como aquela ovelha que se perdeu, né? E foi lá, né? O pastor e buscou aquela ovelha. Deus ele nos busca. Como já disse, não fomos nós que fomos atrás de Deus, mas Deus foi atrás de nós. Nos redimiu, nos transformou, nos purificou, né? E está trabalhando em nós. Então, tendo sido aceitos por Deus, somos transformados em filhos para seu louvor e glória. Graças a Deus. Vamos aqui para o terceiro ponto. Terceiro ponto. A sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Né? É um amor que a gente não pode expressar. Não tem como expressar. Né? Primeiro, predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Né? É o que já falamos aqui. Mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. É o que está lá em Atos 17:30. Paulo pregando, né? Lá em Atenas, ele traz esse discurso, né? Essa pregação. E ele fala assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens. A quantos homens? Alguns? A todos. Anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, né? Que se arrependam. Então, o arrependimento é muito importante. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação, em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno, né? Então, há uma predestinação, ou seja, aqueles que creem. Como eu falei no começo, ele não predestina uns para o céu e outros para o inferno. O que ele predestinou é que aqueles que crescem no Senhor Jesus Cristo, né, que abrissem o coração, porque não é Deus que abre o coração, eu tenho que abrir meu coração, né? Quando eu abro o meu coração e eu creio na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, o que acontece? Eu sou predestinado, eu sou escolhido, né? E salvação, o que é salvação? Salvação é tirar do perigo, né? Salvar do perigo. Isso é salvação. Essa é a tradução para a palavra salvação, né? Tirar do perigo. Porque Deus, ele virá com ira, né? Virá com ira contra o pecado. Mas vamos lá. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Ou seja, tem uma condição, né? É a fé e o arrependimento. Segundo, predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade, de definir o destino dos crentes está estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Vamos lá para 2 Tessalonicenses. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Vamos ler lá. No seu capítulo 2, no versículo 13.
2 Tessalonicenses 2,13. 2 Tessalonicenses 2,13, que diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, aqui, começo do versículo, aquilo que eu já falei, né? Mas devemos sempre dar graças a Deus, né? Agradecer a Deus por essa salvação, né? Por sermos chamados para tão grande salvação. Vamos também para 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo 1, 9. Que diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, né? Então, vemos aí, se olharmos aí para os homens da antiguidade, Lutero, um deles, né? O que aconteceu com Lutero? Lutero era um monge e ele cria que a salvação era por obras. Então, ele fazia obra de caridade, ele se refinava nos mosteiros porque ele tinha esse entendimento que para o homem, porque para eles a carne é má, né? E o espírito é bom. Então, se a carne é má, o que ele fazia? Ele se batia, ele se flagelava, né? E ficava distante, porque sabe que o homem não pode ser santo estando perto de outras pessoas, né? O homem não pode fugir da prostituição estando longe de mulheres, ou um assassino não consegue ser assassino estando longe da pessoa, mas eu posso estar aqui e outra pessoa na China, no Japão, e se eu tiver um pensamento mau, tiver pensamento de vingança, eu sou um assassino. Então, o pensamento dele estava errado, mas ele leu a Epístola de Paulo aos Romanos, que diz que o justo, ele viverá da fé, E quando ele viu isso, ele creu, né? Ele veio lá com as suas teses, que teve lá a reforma protestante, né? Porque o justo, ele vive da fé, ele não vive de obras, né? Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fazer as melhores coisas, né? E até tocar trombeta, né? Colocar placa, colocar aí nas redes sociais aquilo que eu faço de bom, mas isso não vai me trazer salvação. A salvação é mediante a fé em Cristo Jesus, não é por obras, né? A Bíblia diz para que ninguém se glorie, está lá em Efésios, né? Capítulo 2 fala, a salvação não é por obras, é pela graça de Deus. A salvação vem de Deus. Mas vamos continuar a leitura. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus, né? O que está lá em 1 João 4. 1 João capítulo 4. Vamos ler lá? Epístola de João, 1 João, capítulo 4, do seu versículo 10, depois do seu versículo 19. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Ao 19. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Então, nós hoje amamos a Deus, mas, na verdade, ele nos amou primeiro e nos resgatou de uma vida perdida, né? Andávamos aí com os olhos vendados, não conhecia Deus, estávamos desgarrados, perdidos, né? Éramos escravos do pecado, filhos da ira, mas graças a Deus que fomos libertos, né? Fomos libertos. Graças a Deus por isso. Então, foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a ele. É o que Jesus disse lá em João 12. João 12, 32. Olha o que Jesus escreve aqui. João capítulo 12, e o seu versículo 32. E eu quem? Cristo, é Jesus falando aqui. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Por que levantado da terra? Porque na cruz, Jesus, ele não tinha os seus pés no chão. Os pés de Cristo estavam levantados, né? Estavam sobre a terra. Por isso que ele diz,
Quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Graças a Deus por isso. Louve a Deus pela salvação que você recebeu. E enquanto você tiver fôlego de vida, pregue esse evangelho, leve esse evangelho, essas boas novas, porque evangelho são as boas novas, né? Boas notícias. Leve. E com a sua vida, glorifique ao Senhor em todos os aspectos. Louve ao Senhor, glorifique o nome dele. E creia nele. Creia em todas as promessas que ele fez, porque aquele que prometeu, ele é fiel. Jesus, ele não mente, Jesus, ele não engana ninguém, ele é fiel. Vamos entrar aqui na nossa conclusão. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência. Em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas, né? Então, nós vemos que é algo glorioso, isso que Cristo fez, né? E devemos andar em santidade e pedindo a Deus que nos guarde, né? Que nos ajude, porque a cruz ela é pesada de carregar, mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda. Ele é o Consolador, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso ajudador, Ele que nos dá sabedoria, graça, nos mostra o caminho que devemos seguir. É Ele que nos faz compreender a Bíblia. Então devemos pedir ao Senhor que nos ajude e ser grato pela eleição, pela predestinação, por essa tão grande salvação que o Senhor nos deu. Então hoje finalizamos mais uma lição. Domingo que vem estudaremos a iluminação espiritual do crente, né? A iluminação espiritual do crente. Vamos falar um pouquinho aqui do Espírito Santo, né? Mas graças a Deus. Louvo a Deus pela sua vida. Quero fazer mais uma oração, né? Para que Deus vos guarde de todo e qualquer mal. E como já disse, que a nossa fé esteja em Cristo, né? Porque é possível sim ter paz, ter alegria em meio à dificuldade, em meio ao desemprego, em meio à doença, em meio a qualquer coisa, né? As perdas, que Deus conforte os corações aí das pessoas que perderam seus entes queridos e que venhamos orar uns pelos outros para que Deus nos guarde, nos livre e que nos dê graça. Quero orar mais uma vez com você. Orem comigo. Pai Santo, Deus eterno, mais uma vez, Pai, nós te agradecemos por mais uma porção da Tua Palavra. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e irá fazer, Pai, porque o Senhor é fiel. O Senhor nos fez promessa para a sua igreja e queria buscar, Pai, uma igreja santa e irrepreensível, sem mácula, sem ruga. Pai, nos ajuda, dá-nos graça, sabedoria, guia para os nossos passos. Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor guarde a cada um dos irmãos. Pai, que o Senhor guarde, Pai, cada lar, a cada família. Que o Senhor guarde, Pai, a nossa nação. Que o Senhor guarde, Pai, todo mundo. Pai, estende tuas mãos. Nós cremos, Pai, que tudo provém do Senhor. Que tudo está debaixo de um propósito, Pai, pré-estabelecido pelo Senhor. Pai, eu peço que o Senhor tenha misericórdia. Pai, daquele que blasfema, Pai, daquele que é contra o Senhor. Pai, tenha misericórdia. Dá-nos graça, Pai, para pregar o Teu Evangelho. Pai, é o que nós te pedimos, Pai. Crendo, Pai, na Tua resposta. Pai, no nome santo de Jesus, a nossa esperança, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a cada um, né? Continue orando aí uns pelos outros e que a paz de Deus esteja em nossos corações. Amém? Que Deus abençoe a cada um.